Olá, gente, tudo bem? Vamos então para mais um dia de aula. O conteúdo hoje será medidas de dispersão. Como objetivos da aula de hoje, nós temos então trabalhar os conceitos e cálculos de amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Quando falamos em medidas de dispersão, estamos pensando na dispersão dos dados, o quão diferentes são esses resultados, são essas opiniões. E a primeira medida que nós pensamos é sempre amplitude. Amplitude pode ser entendida naquele sentido de tamanho de algo, com ampla sala ou com ampla diversidade de pensamentos. Mas como nem sempre temos um ponto zero, e queremos falar em amplitude em termos de tamanho, então temos que pensar no maior valor menos o menor valor. Isso vai dar a amplitude de nossos dados, o quão distantes estão o maior valor e o menor valor, sendo assim uma medida útil para termos uma ideia inicial da dispersão de nossos dados. Mas ela não é 100% confiável, no sentido em que ela considera apenas os extremos. No nosso caso, nós temos, por exemplo, 7%, 3%, 4% e 2%. A amplitude ela vai ser calculada com o 7 menos 2, e vai falar que tem uma amplitude de 5. Só que nós notamos que os dados estão mais próximos do 2 do que do 7. E isso não vai ser considerado quando a gente trabalha diversidade de opiniões. Então, esse é um problema da amplitude. Ela trabalha, de fato, apenas com os pontos extremos. E, às vezes, os extremos eles podem ser outliers, pontos muito diferentes do nosso conjunto de dados em geral. Sendo assim, eu começo a fazer uma análise mais caso a caso. Começo, então, a trabalhar com o desvio médio. Um desvio médio, inicialmente, eu tenho que ter o valor da média. Nesse caso aqui de nossa série, que tem os dados 2, 3 e 7, a média é 4. E o desvio médio, ele vai trabalhar com o afastamento médio dos casos em relação à média. Pensa assim, eu tenho minha média 4 e eu quero saber quanto, em média, os dados estão se desviando de 4. Então, entre 2 e 4, eu tenho um desvio de menos 2. Entre 3 e 4, eu tenho um desvio de menos 1. Entre 7 e 4, eu tenho um desvio de mais 3. Então, eu pego o ponto da série, 2, 3 ou 7, e subtraio daí a média. 2 menos 4 menos 2, 3 menos 4 menos 1, 7 menos 4 mais 3. Só que se eu somo tudo isso e tiro a média, porque afinal o desvio médio é o afastamento médio. Quando eu somo tudo isso e tiro a média, o que eu vou ver é que meu desvio médio total vai ser 0. Mas quando você olha os meus dados, 2, 3 e 7, existe um afastamento da média. E aí fica a pergunta, poxa, por que o meu desvio médio não reflete isso? E como consertar? Então, vamos seguindo. Uma forma matemática de resolver esse problema é trabalhando com a variância. Na variância, eu calculo o desvio de fato, só que eu pego cada desvio e elevo ao quadrado, porque aquele desvio que antes estava negativo se torna positivo. Então, por exemplo, se a média é 4, meus dados são 2, 3 e 7. Então, o primeiro desvio, de 2 para 4, é um desvio de menos 2. Quando eu elevo menos 2 ao quadrado, eu vou ter 4. O desvio de 3 para 4 é um desvio de menos 1. Então, quando eu elevo ao quadrado, fica 1 positivo. O meu desvio de 7 para 4 é um desvio de mais 3. E quando eu levo ao quadrado, fica 9 positivo.
Então, eu posso somar e eu vou ter uma ideia melhor de quão esses dados se desviaram. Eu vou ter uma soma de 14 e quando eu tiro a média, fica 4,67. Mas aí a gente para e pensa, eu quero elaborar uma média de desvio da média. Então, eu quero saber em média quanto que 2, 3 e 7 estão longe da média 4. Se eu pegar 4 e adicionar 4,67, dá um número tão grande. Como assim? Será que realmente faz sentido para mim? A questão é que a variância, ela representa bem a dispersão de meus dados. Só que numericamente, por ela ter sido elevada ao quadrado, ela parece sempre muito maior do que ela efetivamente é. Então, para resolver esse problema, nós vamos para o desvio padrão. No desvio padrão, eu simplesmente pego a minha variância e tiro a raiz quadrada. Afinal, eu não peguei cada desvio médio e elevei ao quadrado para chegar na variância. Se eu tiro a raiz quadrada, eu coloco meus dados na proporção mais adequada para o meu entendimento. Então, meu desvio padrão passa a ser a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada de 4,67. O desvio padrão será, então, de 2,16. Se você observa agora uma média como 4, minha série como contendo 2, 3 e 7, o 2,16, sim, é um número bem representativo da dispersão de meus dados. Sendo assim, ele é uma ferramenta para análise de dispersão muito mais adequada e muito mais clara para o leitor. Vamos partir então para o exemplo. Imagina que eu tenho uma série com os seguintes dados: 10, menos 2, 5 e 7. Eu quero calcular a amplitude, a variância e o desvio padrão da série. A amplitude, como nós já vimos, é o maior menos o menor. O maior número que eu vou ter é 10. E o menor número que eu vou ter é menos 2. Então, quando eu coloco 10 menos 2, aí eu vou ter um valor de 12. Então, a distância entre estes dados, a amplitude destes dados, é equivalente a menos 12. Professora, eu tenho que sempre prestar atenção no sinal? Tem. Porque se eu coloco de repente maior menos o menor, já tem um menuzinho aí no meio. Então, o menos 2 deve vir como menos 2 e aí fazer o jogo de sinal, certo? Beleza. Vamos então agora partir para a variância. Para a variância, a gente tem que primeiro calcular a média. Porque a variância vai trabalhar com a média de desvio com relação à média. Então, tirando a média, 10 menos 2 mais 5 mais 7 dividido por 4, eu vou ter uma média de 5. E aí, na variância, eu pego cada ponto menos a média elevado ao quadrado. Então, 10 menos a média 5 elevado ao quadrado, menos 2 menos a média 5 elevado ao quadrado, e assim vai indo, chegando numa variância de 19,5. Pronto, calculei a variância. Lembrando que a divisão de uma média é sempre em cima da contagem. Se eu tenho 4 dados na minha série, eu vou estar dividindo por 4, certo? E o meu desvio padrão? O desvio padrão nada mais é que raiz da variância. Então, eu tiro raiz quadrada de 19,50 e eu vou ter o meu desvio padrão de 4,52. Até aí, entendemos como trabalhar com as medidas de dispersão clássicas, mas muita gente pergunta, professora, como é que eu vou ter uma noção do quão é grande, o quão é pequeno? Não tem uma forma de ver isso mais simples? Uma dica da literatura é você trabalhar com coeficientes de variação. Ele vai comparar a sua extensão de sua variabilidade em torno da média, mas agora trabalhando com percentuais. Como eu faço isso? Eu simplesmente divido o meu desvio padrão pela minha média.
E aí eu sei o quanto o desvio atinge o do valor da média. Então, nesse caso da gente, por exemplo, eu tinha um desvio padrão de 4,52 e a minha média era 5. Então, eu vou ter um resultado de 90,4%. Ou seja, em média, os desvios atingem 90,4% do valor da média. Isso me permite trabalhar com comparações de dados diferentes e até colocar um índice de dispersão. Fonseca e Martins, por exemplo, colocam o seguinte, que se o coeficiente de variação for menor ou igual a 15%, os dados são homogêneos, eu vou ter uma baixa dispersão. Já entre 15% e 30%, eu vou ter uma dispersão média. E acima de 30%, eu posso falar que meus dados são heterogêneos, que eu vou ter uma alta dispersão. Nesse caso da gente, 90,4%, eu vou ter uma dispersão bem alta. Então é isso, gente. Na aula de hoje nós trabalhamos a ideia de amplitude, que é de fato o maior dado menos o menor dado, tamanho daquela dispersão em termos dos seus extremos. A variância, que é aquele desvio médio elevado ao quadrado. E o desvio padrão, que é quando eu tiro a raiz da variância e eu vou ter o desvio médio dos dados a partir da média. E por fim, o coeficiente de variação, que vai me retratar uma comparação em termos de porcentagem da variabilidade em torno da média. Espero que tenham gostado. Não deixem de estudar, de revisar o conteúdo e até a próxima!